os 6 maiores tesouros de naufrágio já encontrados e suas histórias fascinantes. E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar fundo no mar, literalmente, para explorar um tema que desde criança mexe com a minha imaginação: naufrágios. Mas não estamos falando só de navios afundados, não. Estamos falando de navios abarrotados de ouro, prata, joias, artefatos históricos, tudo o que a gente adora. Nas profundezas do oceano, escondidos por séculos, jazem alguns dos maiores tesouros já encontrados. Estes naufrágios guardam riquezas incalculáveis, mas também contam histórias de coragem, tragédias e mistérios. Então, preparem-se para uma expedição virtual pelos 7 mares, porque hoje vamos desvendar os 6 maiores tesouros de naufrágios da história. Apertem os cintos, porque a aventura vai começar. Começamos nossa expedição com um naufrágio lendário, o San José, um galeão espanhol que afundou em 1708, durante a Guerra da Sucessão Espanhola. O San José, carregado com ouro, prata e esmeraldas da América do Sul, estava a caminho da Espanha quando foi atacado por navios britânicos. Após uma batalha épica, o San José afundou, levando consigo um tesouro de valor incalculável. Por séculos, a localização exata do San José permaneceu um mistério. Em 2015, um grupo de pesquisadores colombianos encontrou os destroços do galeão na costa da Colômbia. A descoberta desencadeou uma batalha judicial entre a Espanha, a Colômbia e grupos indígenas bolivianos, todos reivindicando o tesouro. Enquanto a batalha judicial se arrasta, o tesouro do San José permanece no fundo do mar, um fantasma do passado. Quem sabe o que o futuro reserva para o tesouro do San José? Será que um dia veremos essas riquezas em um museu? Da costa da América do Sul, viajamos para a Namíbia, onde encontramos o Bom Jesus, um navio português que desapareceu em 1533. Em 2008, trabalhadores de uma empresa de mineração descobriram o Bom Jesus enquanto escavavam areia em busca de diamantes. O navio, uma cápsula do tempo do século XVI, estava carregado com moedas de ouro, lingotes de cobre, armas e instrumentos de navegação. A descoberta de milhares de moedas de ouro cunhadas em Lisboa, Veneza e outras cidades europeias deixou os pesquisadores de boca aberta. Essas moedas não eram apenas um tesouro, mas também uma janela para a rede de comércio global da época. A descoberta do Bom Jesus é um lembrete de que a história está em toda parte, até mesmo nos lugares mais improváveis. É um testemunho da coragem dos exploradores portugueses que cruzaram os oceanos em busca de novas terras e riquezas. E assim como o próprio Bom Jesus, a história continua a nos surpreender e a nos lembrar de que o passado está sempre presente, esperando para ser descoberto. Nossa próxima parada nos leva ao Sudeste Asiático, nas águas da Indonésia. Em 1998, pescadores indonésios descobriram o naufrágio do Belitung, um navio árabe do século IX. O navio, carregado com mais de 60 mil peças de cerâmica da dinastia Tang, além de objetos de ouro e prata, incensos e especiarias, revelou um vislumbre fascinante da rota da seda marítima. A descoberta do Belitung causou um rebuliço no mundo da arqueologia. As peças de porcelana representavam o auge da arte e da manufatura chinesas da época. Através dos fragmentos de cerâmica, podemos quase ouvir as vozes dos mercadores e imaginar as histórias que esses objetos testemunharam. O naufrágio do Belitung é um lembrete poderoso de que o passado está mais próximo do que imaginamos. Às vezes, basta um pouco de sorte e um mergulho no lugar certo para desvendarmos os seus segredos mais bem guardados. Nossa jornada nos leva agora para o Mar do Norte, na costa da Holanda. Lá encontramos os restos do Palmwood Wreck, um naufrágio do século XVIII que revela um tesouro diferente. O Palmwood Wreck nos transporta para um mundo de elegância e sofisticação, onde damas da corte desfilavam em vestidos suntuosos e cavalheiros discutiam filosofia. Em meio aos destroços, arqueólogos encontraram artefatos que revelam o estilo de vida luxuoso da época, sedas finas, brocados, rendas delicadas e uma biblioteca completa com livros em diversos idiomas. O Palmwood Wreck nos lembra que os tesouros mais valiosos não são sempre os mais óbvios. Às vezes, são os objetos mais simples que nos permitem tocar o passado de forma mais profunda, revelando a humanidade por trás das histórias e nos conectando com aqueles que viveram, amaram e perderam há séculos. Preparem-se para mergulhar em um mar de lendas e mistérios, porque nossa próxima parada nos leva ao Mar da China Meridional. Lá encontramos o Nanhai número 1, um navio mercante chinês da dinastia Song, que permaneceu adormecido no fundo do oceano por mais de 800 anos. O navio, carregado com as riquezas do Oriente,
foi descoberto em 1987 por exploradores chineses. A descoberta do Nanhai número 1 causou um verdadeiro alvoroço no mundo da arqueologia. O navio, extraordinariamente bem preservado, era um verdadeiro museu subaquático, repleto de artefatos que contavam histórias de uma época distante. Porcelana fina, moedas de prata, instrumentos musicais, peças de xadrez esculpidas em marfim, caixas lacradas com pergaminhos. Cada objeto recuperado do Nanhai número 1 ajudava a montar um quadro vívido e fascinante da vida na China medieval. O Nanhai número 1 é um lembrete de que o passado está sempre presente, esperando para ser descoberto. Nossa última parada nos leva à costa do Oregon, nos Estados Unidos, onde encontramos os rastros do Santo Cristo de Burgos, um galeão espanhol que desapareceu em 1693. O Santo Cristo de Burgos, carregado com as riquezas do Oriente, navegava pelas águas do Pacífico quando desapareceu sem deixar rastros. Por séculos, o Santo Cristo de Burgos habitou o reino das lendas marítimas. Fragmentos de porcelana chinesa, madeiras exóticas e moedas espanholas, encontradas ao longo da costa do Oregon, alimentavam as histórias sobre o navio perdido e seu fabuloso tesouro. Alguns acreditavam que o Santo Cristo de Burgos havia se chocado contra os rochedos traiçoeiros da costa, espalhando suas riquezas pelo fundo do mar. Outros juravam que o navio havia sido atacado por piratas, que o saquearam e o afundaram. O Santo Cristo de Burgos continua a fascinar e a inspirar a imaginação. Seus destroços, ainda não encontrados, guardam os segredos de uma época em que os oceanos eram estradas perigosas e os navios, pontes frágeis entre mundos distantes. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos oceanos do tempo, explorando os mistérios e os tesouros escondidos nos destroços de navios que um dia desafiaram os 7 mares. Vimos como cada naufrágio nos oferece um vislumbre fascinante do passado, revelando detalhes da vida cotidiana, do comércio internacional, das guerras e das crenças de civilizações que deixaram sua marca na história. Mas os naufrágios são muito mais do que meros depósitos de artefatos antigos. Eles são como portais para o passado, que nos permitem tocar a história e nos conectar com a humanidade daqueles que nos antecederam. Ao desvendarmos os segredos dos naufrágios, não estamos apenas recuperando objetos preciosos, mas também resgatando histórias esquecidas. A busca continua. Quem sabe quantos outros mistérios estão esperando para serem descobertos nas profundezas do oceano?